Então, boa noite aí, Roberto. O pessoal for depois assistindo. Então, vamos para a nossa primeira aula da UC, Instalação, Operação e Manutenção de Sistemas de Climatização. Vou mostrar aqui como está organizada essa UC. Então, a gente é a UC de número 10. Essa é a última UC desse módulo específico 1, depois a gente parte para o módulo específico 2. Então, ela iniciou aí anteontem, vai até o dia 14 de outubro. Então, um tempinho bom aí, uma boa carga horária. Ela é composta pelas 3 fóruns de discussão, cada um com 4 pontos. 2 SAPs, essas SAPs aqui, elas estão vinculadas às aulas presenciais, né? Então, só uma parte de baixa pressão e outra de vazamento. E uma lista de exercício, que é uma forma de questionário, sobre ar-condicionado, equipamento sobre componentes de ar-condicionado e funcionamento. Eu vou falar de cada uma das SAPs aí, depois os conteúdos de cada um aí. Vamos para a primeira SAP. A primeira SAP é esse nome, baixa pressão. Então, vê aí, que estranho, parece não estar funcionando. Então, o senhor Joaquim das Neves fez contato com sua empresa para verificar por que seu sistema de climatização residencial, modelo Split Highwall com fluido refrigerante R22, não está refrigerando de forma eficiente sua sala de estar. Então, você, como dono da empresa e preocupado com o bom atendimento do cliente, irá verificar qual o real inconveniente do ar-condicionado instalado por um de seus funcionários. Em função da sua experiência com muitas reclamações desse tipo, você supõe que a causa do inconveniente seja a falta de fluido refrigerante, devido a um microvazamento por deficiência no aperto das porcas de conexão. Então, aí é um vazamento por deficiência, né? Então, geralmente o aperto, principalmente um aperto não feito com o torque correto, ou você estoura ali as conexões, ou você não as aperta corretamente, então elas podem estar sujeitas a vazamento. Bom, então para isso a gente vai realizar essa tarefa em 2 etapas. Primeiro, nesse aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um levantamento de ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais de insumos que serão conduzidos e qual a função de cada um inserido na relação, além dos EPIs a serem utilizados. Aqui, você pode estar utilizando, quem já é da área, quem já trabalha, já poder já antecipar ou queiram esperar a etapa presencial para poder responder essa primeira etapa, sem problema. O que vocês vão fazer lá na aula presencial? Vocês vão realizar o recolhimento de um fluido com uma estação recolhedora, fazer uma desidratação do sistema hermético e fazer um recompletamento com um fluido adequado, no caso ali um R410. Vai utilizar uma balança de pesar para verificar a quantidade correta, né, conforme o fabricante indica a massa, né, de fluido. Realizar o start da máquina para verificar a eficiência de climatização, operando em ciclo frio, e a utilização de instrumento apropriado para verificar a pressão. No caso aí, o manifold, né? E realizar um teste de vazamento com o instrumento adequado. Então, isso vocês vão fazer lá na aula presencial. Caso não queira esperar a aula presencial para poder fazer essa etapa aqui, sem problema. Certo? É bem tranquilo. Aqui está falando relatório, mas não precisa fazer um relatório. Pode fazer um relato bem rápido ali, não precisa ser aquele relatório completo, né, todo formal não. Pode fazer um relato aí, 2 páginas, até uma, 2 páginas no máximo aí. Não precisa ser mais do que isso. Uma dúvida aí, Roberto, sobre a... Não, estou seguindo. E a próxima SAP, ela chama vazou. Vamos entender aqui o que se pede. Então, sua empresa foi contatada para realizar uma recarga de um sistema de climatização residencial do tipo split, piso-teto, inverter, que usa um fluido moderno de maior eficiência. A necessidade de recarga é devida a vazamento durante a instalação das máquinas evaporadora e condensadora, por erro do instalador não habilitado com o devido curso. Aí quais são as prováveis? Não apertou corretamente ou apertou com força excessiva,
A gente sabe que a tubulação de cobre, ela é um pouco mais maleável, né? Então ela é mais sujeita a danificar, amassar. Aí pode ter espanado aqui o rosqueamento e estourado, né? Pode ter dado um vazamento ali, ou a falta de aperto necessário. Então, o proprietário, por ter lido o manual do fabricante, verificou que o fluido tem que ser recolhido e reposto novamente conforme normas ambientais. Claro, não pode jogar isso na natureza, né? Então, faz conforme o manual técnico do fabricante. Então, essa SAP também tem duas etapas. A primeira também é do mesmo jeito. É elaborar um relatório, né, das ferramentas, equipamentos, instrumentos, materiais que serão conduzidos, além dos EPIs a serem utilizados. E a outra aula presencial também é realizar teste de pressão do fluido, né? Então, seria uma simulação mesmo de vazamento. Aí vocês vão fazer um teste de pressão com a máquina operando ciclo frio e fazer o teste de vazamento com um detector. Depois fazer o recompletamento de fluido na máquina, realizar um novo teste de pressão de trabalho do fluido com a máquina operando em ciclo frio e realizar teste de superaquecimento e insuflamento, como também com a máquina operando no ciclo frio. Então é a mesma forma, a mesma coisa ali, só que aqui é de vazamento, o outro lá é de fazer o recolhimento, né, ou a recarga do refrigerante. Então vamos lá, vamos começar aqui o da SAP 1, sobre as propriedades aí, né, a psicrometria e as propriedades termodinâmicas, né. Porque, pessoal, quando a gente vai fazer, principalmente controle de temperatura, a gente tem que pensar também que não é só a temperatura do ar. O ar também tem contido ali água, né, umidade. Então, principalmente esse controle da umidade, atingir conforto térmico, é a relação de duas grandezas, que é temperatura e umidade, né? Então, a partir desse controle da temperatura e da umidade, a gente faz o controle do calor por esses processos psicrométricos. Então, a gente tem aqui ó, 7 processos. Quais são eles? A gente tem então a mistura adiabática de duas quantidades de ar úmido, né? Então, são ar com umidades distintas. A gente tem o chamado aquecimento sensível, que é um aquecimento seco. O resfriamento sem desumidificação, que é o resfriamento seco. A gente tem o resfriamento com desumidificação. A gente tem resfriamento e umidificação, aquecimento e umidificação e aquecimento e desumidificação. Então, são esses 7 processos aí com controle de calor com controle de umidade. O que é a mistura, então, adiabática de duas quantidades de ar úmido? Então, as correntes de ar a serem misturadas normalmente correspondem, né? Então, quando a gente mistura ar, né? Então, a gente tem que pensar que, bom, eu vou climatizar o ambiente, o meu ar está fechado, porém, aquele ar ele vai saturar, né? Vamos supor que eu estou com um ambiente 100% fechado, ali, hermético, não sai ar, nem entrar para lugar nenhum, esse ar vai ser saturado de CO2. Então, vai ter um momento que eu não vou ter mais oxigênio, né? E então vou induzir ao sono, que a gente vê muito, por exemplo, no ar-condicionado automotivo, onde a gente aperta aquele botãozinho de recirculação, ou seja, a gente fecha toda a captação de ar externo e fica só o ar contido ali dentro do carro. Se utiliza essa recirculação, pessoal, para poder principalmente reduzir ali o consumo, né, o trabalho do ar-condicionado e o consumo, por consequência, de combustível. Só que ele tem um problema. Você fecha tudo ali, né? Ainda mais se tiver muitas pessoas dentro do carro, o que que é? A gente inspira oxigênio e expira CO2, ou seja, não vai ter um problema, vai ter uma hora que não vai ter mais oxigênio, a gente vai saturar de CO2. A gente vê esse processo principalmente à noite. O que que acontece? A gente começa a ter sono, porque a nossa saturação de oxigênio vai caindo, porque não tem uma renovação de ar. Então, essas correntes de ar misturadas, o estão são o ar de renovação, que é do ambiente externo, então ele vai ter características psicométricas dependentes da condição climática do local. Então, hoje, por exemplo, o que é o
Nessa época do ano, exatamente, o que está acontecendo no nosso ar na região centro-oeste? É um ar quente e predominantemente seco, ou seja, com baixa umidade. Ao passo que, por exemplo, em outra região, por exemplo, na região norte, por exemplo, a amazônica, ali no Pará, é o quê? É um ar quente, porém úmido, com alto teor de umidade. Então, as misturas dessas duas correntes de ar, né, com suas devidas proporções, deverá atender aos requisitos técnicos de conforto estabelecido pela norma, principalmente pela 16401, que é de sistema split residencial, e a norma 7256, que é renovação de ar em ambiente hospitalar, né? Isso em ambientes com cargas superiores a 10 kW. Bom, então, né, pessoal, outra coisa. Aí esse é o ar externo. E o que que acontece também no ar onde tem um ar condicionado? É um frio seco, né? Então vai ter a mistura de um ar quente sem umidade com um ar frio, né, com menor umidade ainda. Então vão ser a mistura de duas quantidades de ar. A gente fala ar úmido, não necessariamente tem uma alta umidade, tem um teor, porém baixo, né? Principalmente se a gente considerar a nossa região centro-oeste aí, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente necessita determinar a propriedade termodinâmica de uma mistura de duas correntes de ar de vazão, de mesma vazão másculos, de mesma quantidade de quilo de massa por segundo ou por hora, como é que a gente faz? Então, a gente determina a condição de forma gráfica. Então, por exemplo, eu tenho a massa de ar 1 aqui, que ela tem um teor X de umidade, e o 2 com a outro X, esse terceiro, que vai ser a mistura de M1 com M2, ele vai ser propriedade intermediária entre a massa 2 e a massa 1. E como é que faz essa propriedade? Através da relação da massa com a entalpia. Então, por exemplo, a vazão em massa de 1 vezes a entalpia de 1 mais a vazão em massa de 2, entalpia de 2 é igual à soma das vazões em massa de 1 com 2 vezes a entalpia de 3. Isso aqui, pessoal, chama balanço de massa e energia, considerando então que eu não tenho nem perda de massa nem de energia para o meio externo, né? Se eu fizer um volume de controle aqui, né? Então eu não tenho perda de massa e nem perda de energia. O outro tipo de aquecimento, pessoal, é o aquecimento sensível ou aquecimento seco. Como é que ele é feito? É meio de uma passagem de uma corrente de ar através de uma serpentina aquecida, de modo que essa corrente de ar ganha calor. No entanto, sem variar umidade absoluta, ou seja, sem aumento ou redução da quantidade de umidade presente no ar. Ou seja, é um aquecimento onde eu só aumento a temperatura, não ganho umidade, ou como diz, eu não ganho e nem perco umidade, ela fica constante ali, né? Então aqui eu vario, por exemplo, eu vou variar a temperatura, mas não vou variar a minha umidade, né? A umidade absoluta continua a mesma. O que que vai ocorrer? Redução da umidade relativa do ar e aumento da temperatura de bulbo seco. Então, naquela linha ali, por exemplo, do diagrama psicométrico, é uma linha reta horizontal, porque não tem variação de umidade, ela é constante. E em aplicação prática, pessoal, esse aquecimento sensível é visto no sistema de climatização de expansão direta, operando no ciclo de aquecimento. No caso, naquele ciclo a gente chama de reverso, como bomba de calor. São seja no ar-condicionado de janela, splits ou os VRVs. Ou, perdão, nos sistemas do tipo self-contained ou rooftops, dotados com aquecimento por resistência elétrica. Então, esse processo pode ser obtido em sistema de expansão indireto com aquecimento por meio de água quente circulando no interior das tubulações. Só um minutinho aqui, pessoal. Vou beber uma água aqui. Bom, o outro aquecimento aí, pessoal, é o resfriamento sem desumidificação, que também é um resfriamento sensível, né? O resfriamento seco, e é um processo de redução de temperatura de bulbo seco do ar
e aumento de umidade relativa. Então, assim, eu vou variar a umidade relativa, mas não altera a umidade absoluta, né? Então, esse processo pode ser obtido onde eu forço uma corrente de ar através de uma serpentina de resfriamento que apresenta, então, uma temperatura superior à temperatura do ponto de orvalho do ar. Então, esse resfriamento seco ele é utilizado devido ao fato de que esse processo, então, ele não produz condensação, ou seja, eu não tenho mudança de estado por manter a umidade absoluta constante. Então, você não vê, por exemplo, aquela formação das gotículas ali, típica de condensação, principalmente do ar, que então não tem variação de calor latente. Então, da mesma forma que no processo de aquecimento seco, sua representação também é dada por uma linha horizontal. Então, eu tenho apenas calor sensível aplicado ao ar, não tenho na umidade, na água que está contida no ar. Então, é só um resfriamento do ar de calor sensível, né? Ou seja, não tem mudança de estado físico, ou seja, eu não condenso o ar. Então, aquela umidade ela não se condensa. O outro resfriamento ele é com desumidificação, né? Então, ele é típico de sistemas de climatização de expansão direta. Então, por exemplo, no ciclo frio, nos condicionadores de ar de janela, self-contained, rooftop, sistemas VRV. E, na indireta, nos sistemas chillers de água gelada. Então, o que é isso? A corrente de ar ele passa por uma serpentina de resfriamento, no caso nos evaporadores, né, ou unidades evaporadores de equipamentos de expansão direta, ou nos fan coils e fan colettes, para os equipamentos que trabalham com água gelada. Então, nesse aqui, ó, ele perde calor e umidade, o qual é extraída continuamente do equipamento na forma de condensação. Então, aqui a gente altera, a gente retira a umidade e resfria o ar. É o que acontece no nosso residencial, por exemplo. Então, quando a gente vê aqui, o que, que acontece? Quando a gente está num ambiente que, como a gente está aqui num ambiente seco, a gente não percebe essa diferença. Mas quando a gente está em um ambiente úmido, no ambiente que a gente está fechado e usa o ar-condicionado, a gente retira o teor de umidade e resfria o ar. Então a gente vê que o ar fica mais seco nesse ambiente fechado climatizado do que no ambiente externo. Aqui a gente no nosso centro-oeste, a gente não vê essa diferença, porque o ar já está igualmente seco. Então a gente já tem aquela sensação de boca seca, pele ressecada, né? Enfim, os olhos ficam mais, né, seco, nariz também a gente sente mais, né, mais dificuldade para respirar, justamente porque já está acostumado. Mas quem está em ambiente já úmido percebe essa diferença. É bem sensível isso aí. Então, nesse processo de resfriamento, parte do ar que passa pela serpentina, ela não entra em contato direto, permanecendo na condição inicial. Então, a maior quantidade de ar acaba entrando em contato direto com a serpentina frio, de modo que a condição final do ar na saída do equipamento é uma mistura do ar que alcançou a condição de saturação, com ar que não teve contato com a mesma. Então, a gente tem a saturação do ar, o ponto inicial, o calor sensível e calor latente, né, que é a linha, que é do processo, é a condição final do ar. Né? Então, a gente tem alteração aqui da umidade. Agora, a gente resfria e retira a umidade. Então, a relação entre a quantidade de ar que efetivamente não entra em contato com a serpentina e a quantidade total de ar que passa pela serpentina de resfriamento é denominado de fator de bypass, e depende, então, fundamentalmente da velocidade do ar ao passar pela serpentina e do número de fileiras que essa serpentina apresenta. Então, num trocador de calor, quando eu quero aumentar a eficiência da troca de calor, eu aumento principalmente aquele número, aquelas voltas da serpentina e as aletas. Aquele número de aletas também dita a eficiência e a melhora de troca de calor ali, principalmente entre um fluido e outro. Então, nesse resfriamento aí, como falei, né, nesses resfriamentos aí, nas unidades evaporadoras, e desmultiplicação com baixa velocidade de ar e elevado número de fileiras vai apresentar valores baixos de fator de bypass, né? Que é o fator de volta, né? E implica, então, uma pequena quantidade de ar que não entra em contato com a serpentina fria.
Equipamentos com altas velocidades de fase associadas a poucas fileiras vão ter valores elevados por fator de bypass, ou seja, uma quantidade maior de ar que circula pela unidade sem entrar em contato com a serpentina. Então aqui a gente tem alguns valores para a serpentina de resfriamento e desumidificação, por exemplo, com um tubo de 16 milímetros de diâmetro e 552 aletas onduladas por metro linear, ou seja, aquelas várias chapas que vão, né, sendo onduladas ali para fazer essa troca de calor. Então, você pode ver que é bem específico. Então, para cada condição, eu tenho um fator ali de bypass. Então, por exemplo, uma serpentina com 6 fileiras e velocidade final velocidade de 1,5 apresenta um fator bypass de 0,01. Então, ou seja, apenas 1% da vazão total de ar que circula pela unidade de resfriamento, então só 1% não entra em contato. Ou seja, 99% vai entrar em contato, tá vendo? Então, quanto mais filas e quanto menor a velocidade, ou melhor esse fator de bypass. Então, por exemplo, se eu duplico a velocidade, então 4% não entra em contato, ou seja, aí eu já aumento para 4% que não entra em contato com a serpentina. Se eu tiver uma fileira, ó, praticamente mais da metade do ar não entra em contato, tá vendo? Então, isso aqui é muito útil para quem vai fazer esses projetos de trocador de calor, né? Bom, o outro conceito também, pessoal, em relação a esse processo de resfriamento com retirada de teor de umidade, é o chamado fator de calor sensível. Ele expressa, então, a relação entre calor sensível e calor total liberado no ambiente climatizado. Então, ambientes com grande concentração de pessoas, como, por exemplo, auditório, cinema, teatro, boate, etc., vai ter grande liberação de uma determinada carga térmica. Por quê? São pessoas que estão transpirando. Quando a gente transpira, principalmente, né, está numa atividade de maior agitação, a gente libera calor, né, principalmente na forma do suor. Então, vai ser principalmente mais umidade. Então, a gente vai aumentar a transpiração ali, aumenta a umidade. Então, o fator de calor sensível é baixo, em comparação a ambientes com baixa ocupação de pessoas. Então, como eu tenho calor ali, suor, a água evaporando ali, eu vou ter uma maior presença de calor latente, em função das atividades físicas. É o que a gente também vê na questão em academia, né? Então, na academia, a carga térmica é alta, porque são pessoas que estão fazendo exercícios físicos. Em tese, elas estão aumentando o calor, transpirando, então vai ter mais água no ambiente. Então, isso faz com que o ar-condicionado trabalhe mais, né? E além disso, só dando um adendo na academia, até por questão de conforto térmico, ao fazer um exercício físico, eu não posso ter eu não posso ter aquele ar extremamente seco, fica ruim para fazer o exercício. Aí eu preciso também injetar também já um pouco de vapor ali através de água, usar uma água vaporizada para melhorar a questão de respiração, melhorar a, a prática a prática esportiva dentro, claro, de um ambiente climatizado, né? Então, voltando aí, né? Saindo do adentro, voltando aí, né? Então, a ocupação, por exemplo, com outros equipamentos de maior carga térmica, então, por exemplo, sala de servidor de internet, painéis de força e comando elétrico, aí onde eu tenho calor latente, pequeno, né? Porque esses equipamentos eles liberam calor, mas é um calor seco, eles não transpiram, né? Eles não liberam água, né? Então, o calor latente é pequeno. Então, o fator de calor sensível é próximo de 1. Portanto, esse fator de calor sensível é uma característica do próprio ambiente, que é fator térmico. Então, por exemplo, a fazer do diagrama psicométrico, é possível identificar se o ambiente climatizado ele apresenta um baixo ou um alto fator de calor sensível, por meio da inclinação da reta, que representa esse processo aplicado. Então, quanto mais próximo da horizontal for a linha que apresenta o processo, maior é o fator de calor sensível e menor é a influência do calor latente no processo. Até por questão de troca térmica, o fator de calor latente ele é bem mais. A gente vai ver que é a maior responsável por
trocar calor entre o fluido, o refrigerante e o meio é ele mudando justamente de estado físico, né, que é justamente o fator de calor latente. O calor sensível é uma parcela bem pequena, tanto no início quanto no final ali. O outro resfriamento, pessoal, a gente faz um resfriamento com umidificação, né? Principalmente a gente vai ver isso no mercado, né? Então, tem mercado, por exemplo, alguns alimentos, eu não posso condicionar ele e ficar com ar seco, porque eu posso estar estragando o alimento, eu posso estar visualmente eu deixo o meu alimento com um visual não muito bom e além disso tem as características sensoriais, né? Que o meu alimento com teor de umidade baixo demais, ele fica seco, com características ali diferentes, o sabor fica diferente, né? Então prejudico isso. Então, por exemplo, carne, alguns tipos de carne, eu tenho que esfriar e manter um certo nível de umidade, justamente para não afetar suas características ali, principalmente características sensoriais, né? Bom, então nesses equipamentos aí vai utilizar água, né? Ele vai utilizar uma água para poder umidificar. Então eu vou ter que resfriar, aumentando ali a questão da umidificação. Então, por exemplo, para resfriar, o ar vai estar a uma temperatura inferior à sua de bulbo seco. Então, ao passar uma superfície molhada ou contato com água, ele vai, então, de certa forma, absorver um pouco dessa umidade na forma isentálpica, onde ele vai saturar. Então, ele vai, vamos dizer assim, agregar, né, essa umidade até a sua saturação. Outro adendo, porque, o que é a precipitação de chuva? Então, o nosso ar tem um nível de saturação. Quando o ar chega ao nível de saturação 100%, o que acontece? É a chuva, né? Então, o ar não consegue mais absorver a água, vai na forma de precipitação. Então, aqui acontece da mesma forma. Então, ele tende a saturar. O que não satura, ele vai condensar ali. Então, o resfriamento ele ocorre com maior intensidade em locais com baixas umidades relativas, né? Ao passo que apresenta efeito pouco significativo em regiões com condições climáticas de elevadas umidades relativas do ar. Por exemplo, a gente está falando do Mato Grosso, mas não o Mato Grosso aqui na área central, mas ali próximo do Pará, por exemplo. Né? Não pode falar de todo o Mato Grosso, aqui não pode nem generalizar. E até porque predominantemente aqui é a região centro-oeste, é o frio, perdão, é quente e seco, né? O outro processo, pessoal, ele é o aquecimento, né? Então agora eu vou aquecer o ar e ao mesmo tempo umidificar. E onde eu vou usar esse processo? Ele é típico para a torre de resfriamento e os condensadores evaporativos, né? Então, o ar, por exemplo, a torre de resfriamento é justamente o meu ar quente e eu preciso retirar esse calor. Então, eu vou utilizar uma água que vai entrar em contato com uma superfície úmida, né? Então, um aspersor de água ali encontra corrente, né? Então, por exemplo, a água desce, o ar sobe. Então, o ar vai entrar em contato com essa superfície úmida, né? No caso, com a água, com temperatura superior. Então, ele já vai estar quente. Então, ele eleva a sua temperatura e umidade relativa, né? Então, ele vai absorver um pouco ele vai absorver então um pouco dessa água ali, né? Para aumentar ali sua umidade. Então, ao mesmo tempo que ele vai estar quente, ele vai estar úmido, ou seja, é um aquecimento do ar com umidade. Então, é fazer a troca de calor ali, né? Geralmente é o ar para absorver esse calor, pode ser da água, a água também pode estar quente e faz o contrafluxo. Então, meu ar com umidade sai e a água, vamos dizer, ele resfria e volta ali para ser usado como fluido. E parte desse vapor vai embora, então eu reponho a água, né, para poder fazer o ciclo, não ter problema de abastecimento. Então, isso é típico, né, o aquecimento com umidificação na torre de resfriamento nos condensadores evaporativos. O outro que eu faço é o aquecimento, né? Então, eu vou aquecer o ar e retirar a umidade dele. Então, é feito por um desumidificador químico, né? Então, é uma substância higroscópica, né? Então, utiliza algum meio ali químico
que atrai essa umidade e retira então essa umidade do ar. Então, de forma que eu deixo esse ar mais seco. Então, eu elevo a temperatura de bulbo seco do ar, né, diminuindo então ali essa umidificação. Então, como vocês estão vendo aí, pessoal, vamos dizer assim, a maior parte dessa questão vai variar de qual processo e principalmente a questão do conforto é com relação à umidade. Então, por exemplo, a gente sabe que o conforto térmico ele é entre 23 e 25 graus, ali máximo 26. E a umidade do ar, pessoal, também não é nem seco, nem muito, é em torno ali de 60. Que a umidade do ar, não pode ser, mas quanto mais umidade, melhor. Não necessariamente. A umidade muito alta, a gente dá aquela impressão de que está numa panela de pressão. Então, a gente sua muito e o conforto térmico não é isso. Então, é onde a gente não sente nem calor e nem frio, né? E nem sua e nem fica seco demais. É aquele meio termo. Então, é em torno de 23 e 26 graus e 60% de umidade relativa do ar. E esses processos aí, pessoal, é justamente para fazer, então, a mudança na temperatura e a questão da umidade. Vou finalizar aqui. Alguém tem alguma pergunta aí? Algum questionamento, Alberto? Depois eu vou falar dos outros itens aí, a gente vai ter um tempo a mais aí, até porque é uma parte bem, bem complicadinha, porque a gente está lidando com mudanças de duas coisas e de forma combinada, né? Então, é aquecimento e resfriamento, e também manipulando umidade, né? Ou não, né? Você aumenta ou diminui, ou mantém ele constante. Certinho, Alberto? Tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, eu tô estudando isso mesmo aqui também. Tá tudo certo. Certinho? Bom, então vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, então, Alberto, só me procurar. Vou desejar a você, então, uma boa noite, e um bom fim de semana, e até a próxima. Até. Tchau.